Glória a Deus. E abre a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13, versículos de número 1 até o versículo de número 13. Aleluia, uma leitura um pouco extensa, porém é necessário para nós entendermos aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite, amém? Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém? Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta palavra, ela muito tem falado ao meu coração. Principalmente porque esses dias o Senhor tem me levado a meditar e a pensar acerca do nosso propósito. Qual o nosso propósito? Claro, o nosso propósito principal, o nosso propósito fundamental é sermos salvos em Cristo Jesus, alcançarmos a salvação em Cristo Jesus, sermos alcançados pelo som da trombeta e arrebatados com a igreja de Cristo. Claro, esse é o nosso propósito fundamental. Mas fora esse propósito, o que mais nos motiva? Mas pastor, a nossa motivação principal tem e deve ser a salvação. E eu concordo com você. Não vou contra essa verdade, porque é uma verdade absoluta. Mas existem mais coisas que nós podemos buscar
que nós podemos entregar, que de alguma forma nós podemos cooperar, contribuir com o reino de Cristo na terra. E uma dessas coisas, abaixo da salvação, é claro, enquanto eu pensava a respeito dessa temática que me veio à mente, ao coração, certamente pelo Espírito Santo de Deus, abaixo da salvação, nós temos uma outra responsabilidade, irmãos. Que responsabilidade é essa? Deixar um legado, deixar uma história. Legado é aquilo que nós deixamos de valores absolutos. Legado é aquilo que nós deixamos quando nós defendemos a nossa fé. Legado é o respeito que nós deixamos quando somos fiéis aos princípios bíblicos divinos. E enquanto eu pensava cá com os meus botões a respeito de legado, tão importante é esta palavra, e muitas vezes eu percebo nesses últimos dias, está passando desapercebido aos nossos olhos. Nós estamos aqui, nós somos frutos de legados, pessoas que passaram antes de nós, pessoas que lutaram guerras espirituais antes de nós, pessoas que não sucumbiram ao pecado, preservaram os valores bíblicos, defenderam a fé e os princípios cristãos antes de nós. Nós somos frutos desses legados que foram deixados para nós. E hoje nós nos lembramos de grandes homens de Deus que passaram por esta terra, grandes homens e mulheres de Deus que passaram pela nossa família, grandes homens e mulheres de Deus que fizeram toda a diferença na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, e quem sabe nem estão mais entre nós hoje, estão com Cristo, mas enquanto estiveram aqui nesta terra, eles se fizeram fiéis e deixaram para nós um legado de que vale a pena servir a Cristo, um legado de que vale a pena se posicionar contra o pecado, contra a doutrina de Balaão, a doutrina de demônios, a doutrina do inferno. Vale a pena se posicionar contra a conformidade deste mundo. E esta palavra que falou muito ao meu coração, eu quero compartilhar com você hoje sobre dois legados e a diferença entre esses dois legados. Não tem como deixar 3, 4. Nós, quando partirmos desta terra, deixaremos apenas um legado. Que legado será esse? Qual vai ser a minha e a tua história? Como está sendo o desenrolar da minha e da tua história diante do céu, diante da eternidade, diante do Pai? E o Senhor me levou a Gênesis 13, justamente porque
é um texto bíblico que traz à luz, que traz às claras o posicionamento, a diferença de conduta, de comportamento e de postura de dois personagens extremamente distintos: Abrão e Ló. Ló é o sobrinho de Abrão, filho de Naor. Ló é aquele que está perto de Abrão quando Deus fala com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abrão pega Sarai, sua esposa, pega toda a sua fazenda, sua riqueza, aquilo que ele pode levar, e nessa sacola de viagem ele leva Ló com ele. E o capítulo de número 13, que foi o capítulo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, me levou a fazer essa pergunta, irmã Cristina: mais do que saber a história que retrata o início da caminhada de Abrão e o início da caminhada de Ló, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi justamente qual foi o fim da história de cada um deles. Preste atenção no fim da história de cada um deles. Observe o fim da história de cada um deles. É como se nessa noite em especial, Deus, impulsionado por sua bondade e misericórdia, estivesse nos sacudindo, dizendo assim: ei, hoje eu quero ensinar a vocês que nós aprendemos mais com o final do que com os começos. Nós aprendemos mais com o final das coisas do que o princípio das coisas, porque o princípio das coisas ainda não houve desavenças, não houve problema. Então tudo que se inicia-se muito bem. Aí vem alguém e diz assim: o importante não é como começa, e sim como termina. E eu concordo absolutamente, plenamente, dentro desse contexto que nós vamos falar hoje, sobre esses dois legados, a diferença de legados deixados por esses homens. E a diferença, ela é gritante. É uma diferença absurda, assustadora. Olha comigo, como que é o final da vida de Abraão? O final da vida de Abraão, Abraão termina os seus dias de forma louvável, honrosa. Abraão morre rico e próspero. Ser rico é uma coisa, ser próspero é outra coisa, já que prosperidade está ligada a uma autorização espiritual divina. Prosperidade é em todas as áreas. Abraão morre rico, bens, patrimônios, prata, ouro, animais, mas ele finda os seus dias próspero. Deus autoriza Abraão a prosperar em todas as áreas da sua vida,
na área emocional, sentimental, física, espiritual, em todas as áreas. Então ele morre próspero, morreu farto de dias, e após a morte de Abraão, pessoas vinham de longe para prestar honrarias à memória desse patriarca. Olha que legado! E depois de sua morte, Abraão recebeu 3 títulos extraordinários, que não é para qualquer um. Primeiro título que ele recebe: pai da fé. Segundo título: amigo de Deus. Terceiro título: pai de multidões. Abraão até hoje, ele é reverenciado, respeitado pelas 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo, islamismo. Tão forte é o legado que ele deixa, tão forte é o legado que ele deixou como herança. Nós somos abençoados por causa de Abraão. Olha que lindo, você se lembra daquela passagem do rico e do Lázaro? Quando o rico olha para o outro lado do abismo, ele encontra o Lázaro no seio de Abraão. O céu recebe o nome de seio de Abraão. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, por uma infinidade de vezes, Deus se apresenta como Deus de Abraão. Olha que legado! Olha que legado que Abraão deixa. Agora vamos olhar para o legado que Ló deixa. Ló termina os seus dias de forma trágica. Ele é expulso de Sodoma. Mais à frente, a sua esposa, com o coração apegado a Sodoma, desobedece a uma ordem direta de Deus, que diz que não pode olhar para trás. Ela sente falta de Sodoma, olha para trás e se torna em uma estátua de sal. Abraão é expulso e com suas filhas vai morar em cavernas. E em um desses momentos, suas filhas embriagam Ló, se deitam com Ló e se engravidam de Ló. A partir desse incesto, nasce Amon, que é o pai dos amonitas. Nasce também Moabe, que é o pai dos moabitas. 2 nações rebeldes, 2 nações inimigas de Deus, 2 nações idólatras perversas, 2 nações promíscuas, 2 nações que em todo tempo de existência se colocam contra o povo de Deus. Abraão deixa um legado honroso. Abraão deixa um legado de vitória, deixa um legado exemplar, positivo. Abraão
deixa um legado inspirador. Até hoje pregamos sobre Abraão, até hoje falamos sobre as suas experiências. As experiências de Abraão, por causa de sua fidelidade, são vivas até os dias de hoje. E Ló deixa um legado de desonra, um legado de rebeldia, um legado de insensatez, um legado de distanciamento de Deus. Ló deixa um legado de vergonha, de desonra. Olha que coisa! Quando olhamos para a vida desses dois homens, que começaram as suas vidas espirituais juntos, Deus chama Abrão, mas Abrão leva Ló. Só que chega em um determinado momento em que fica visível a diferença entre os dois, em que um decide tomar um rumo e outro decide tomar outro rumo. E enquanto eu pensava, eu perguntei: por que tanta diferença? Por que tanta diferença de legado deixado? É muita diferença, honra o outro desonra, um de vitória, o outro de derrota, um de exaltação, o outro de humilhação e vergonha, um de estar perto do Senhor, o outro de estar longe do Senhor. Por que tanta diferença no legado deixado entre esses dois homens, entre esses dois personagens tão importantes? Mas pastor, Ló é importante? Se ele não fosse importante, ele não estaria mencionado, principalmente ao lado de Abraão. Se ele está aqui, é porque ele é importante. A experiência dele de vida com Deus nos ensina muito também, porque nós aprendemos com Abraão, mas nós podemos aprender com Ló também. Aleluia! Por que tanta diferença? E eu comecei a rabiscar algumas coisas. Primeira diferença é porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em todo o histórico de Abraão, nós entendemos que Abraão sempre seguiu a direção de Deus. Abraão sempre seguiu a direção de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos Abraão seguindo a direção de Deus. E Ló, nós olhamos para Ló e percebemos que Ló vivia buscando um rumo para a sua vida. Então a diferença nesse primeiro tópico está entre direção e rumo. Direção e rumo parecem a mesma coisa, parecem palavras até sinônimas, mas nesta aplicação elas são antagônicas, elas são extremamente diferentes. De que forma, pastor? Aplica isso para nós. Quando eu olho para a vida de Abraão, quando eu olho a história de Abraão, eu vejo Abraão seguindo a direção de Deus.
porque a direção de Deus está ligada diretamente à sua vontade. Abraão segue na direção de Deus, porque a direção de Deus está ligada à vontade de Deus. E Ló vive procurando um rumo. Por quê? Porque rumo está ligado à capacidade de visibilidade do homem. Capítulo 13, versículo de número 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado. Ele olhou e viu o vale. Então ele disse: então tá bom, eu posso escolher? Eu vou escolher o vale. Então, primeira coisa que eu aprendo é que Abraão está sempre seguindo na direção da vontade absoluta de Deus. E Ló está sempre procurando um rumo que satisfaça os desejos dos seus olhos, porque rumo está ligado à visão do homem. Mas pastor, então Abraão era perfeito? Abraão nunca errou? Abraão nunca pecou? Não, irmão, ele errou. Abraão não é perfeito, inclusive ele erra por 2 vezes. E você sabe qual que foi o princípio do erro de Abraão? Quando ele deixou de seguir a direção e começou a procurar um rumo. Aí nós vemos no capítulo 13, o verso 1: saiu Abraão para ir para o Egito. Quem mandou Abraão ir para o Egito? Quem que mandou Abraão ir para o Egito? Ninguém. Deus não mandou. O que moveu Abraão foi buscar um rumo. E quando se busca um rumo, arrisca a promessa. Abraão coloca em risco a promessa de Deus na sua vida. Por quê? Porque quando ele vai para o Egito, você conhece essa passagem? Ele olha para Sara e diz assim: Sara, você é muito bonita. Quando nós chegarmos no Egito, eles vão querer você, eles vão desejar você e vão matar eu. Então, vamos fazer um negócio? Fala que eu sou seu irmão. Você está vendo o que acontece quando a gente sai da direção e começa a procurar um rumo? Quando a gente começa a procurar um rumo, aquilo que era verdade começa a ser pautado em mentiras. Aquilo que estava certo começa a ter princípios de coisas erradas. Porque o que começa errado, termina errado. O que começa errado, não tem jeito de dar um jeitinho para ficar certo. O que começa errado, termina errado. Quer ver? Aí Deus intervém. Abraão sai do Egito. Só que quando ele sai do Egito, olha o que acontece. Ele leva uma escrava egípcia. Mas pastor, o que tem de mais ele levar uma escrava egípcia? Pois é, irmão. Sobre Abraão existia uma promessa. Deus disse a Abraão que daria a Abraão um filho.
E a partir desse filho, uma grande nação se estabeleceria sobre a face da terra. Uma nação que seria detentora da promessa do reino de Deus. Aí a promessa demora a chegar. A promessa demora a chegar. Quando a promessa demora a chegar, aí acontece um problema. Sarai olha para Abraão e fala assim: eu não vou ter filho mesmo não, já estamos velhos. Então deita com Agar. Lá no Egito Deus interveio, só que agora Deus não intervém. Sabe o que eu aprendo? Que às vezes nós decidimos no rumo, vamos parar no Egito querendo consertar as coisas, ir atrás de coisas, mas Deus entra com providência e nos tira do Egito. Só que quando a gente pega coisas do Egito e quer aplicar em nossa vida cotidiana, Deus não intervém. Deus permite. Foi o que ele fez, permitiu Abraão fazer isso. Abraão deita com Agar, e Agar gera Ismael. Olha só que coisa. Então Abraão procura, erra por 2 vezes, ele não é perfeito. Mas você sabe o que eu acho lindo em Abraão? O que eu acho lindo em Abraão é que Abraão compreende o tamanho da misericórdia do Senhor. Abraão compreende que ainda dá tempo dele ser restaurado em Deus. Abraão compreende que existe uma promessa e que essa promessa não caiu por terra. Aí o que ele faz? Ele reconhece o seu erro. Aleluia. Ele corrige o seu erro. Porque o problema não está em errar. O problema está em não corrigir. Não querer corrigir. Então o que é que diferencia Abraão de Ló? Primeiro, é porque Abraão está sempre seguindo na direção de Deus, dentro da vontade de Deus. E Ló está sempre procurando um rumo. E rumo fala da visibilidade do homem. Do homem que anda por vista e não anda por fé. Abraão não andava por vista, andava por fé. Ló é movido pelo que vê. Ló não é movido pela fé. Que tipo de legado nós vamos deixar? O legado daqueles que seguiram na direção que Deus mandou, e essa direção fez com que a vontade de Deus se tornasse plena em nossa vida, ou seremos como Ló, que é movido, procura rumo, é movido pela vontade do homem, desejo do homem, visão do homem. Qual tipo de legado vamos deixar, irmãos? Aleluia. Segundo, Abraão só se movia em torno da promessa. O que movia Abraão era a promessa de Deus em sua vida. Aleluia. A promessa de Deus na vida de Abraão era tão certeira, era tão íntima, era tão profunda, era tão real, que no capítulo de número 12, Deus diz a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes,
da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão sai, porque o que movimenta a vida de Abraão é a promessa. E Ló vai atrás. Mas o que é que movimenta a vida de Ló? Abraão é movido pela promessa e Ló é movido pela proposta. Promessa não é proposta. Promessa é de Deus, vem de Deus. Proposta é coisa do homem, vem do homem. Mas aonde que está, pastor? Está ali no versículo de número 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. A proposta de Abraão para ele: ei, escolhe para onde você quer ir. Escolhe. Abraão está debaixo da promessa. Existe uma promessa feita a Abraão. E Ló, porque é movido pela proposta, pelo seu interesse, ele é dominado pelo seu interesse, não percebe que ele está saindo debaixo de uma promessa, ainda que a promessa está sobre Abraão. Enquanto ele estiver debaixo da bênção de Abraão, a promessa cai sobre ele também, aleluia. Mas ele não entende, porque quem é movido por proposta não entende a bênção que existe na promessa. E ele vai embora, ele sai. Só que olha assim, enquanto eu estudava, eu percebi uma coisa. Deus fala com Abraão no capítulo 12, versículo de número 1. Abraão sai e leva Ló com ele. Depois que ele leva Ló com ele, a gente não vê mais Deus falando com Abraão. A gente não vê mais promessa na vida de Abraão. Sabe quando a promessa volta a acontecer sobre a vida de Abraão? Capítulo 13, versículo 14, olha que coisa linda. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Aleluia! Enquanto Ló está com Abraão, Deus cessa as promessas, irmão. Deus para de falar com Abraão. Deus volta a falar com Abraão só depois que Abraão abre mão de Ló. Olha que coisa. Quando Abraão abre mão de Ló, Deus volta a fazer promessa. Olha aqui. Enquanto eu estiver andando com Ló, as promessas vão cessar. Eu tenho que abrir mão de Ló. Ló, ele pode ser muito bem exemplificado, servir como símbolo de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que não é para estar, mas está. Ló é a representação de tudo aquilo que não faz parte da promessa, mas a gente quer carregar do nosso lado. Ei, Igreja de Cristo, abre mão do Ló. Ló é tudo aquilo que atrapalha, Ló é tudo aquilo que impede.
Ló é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus. Ló é tudo aquilo que você quer trazer para andar com você, mas Deus falou que não é para andar com você. Deus falou que é para sair do meio de tudo. Ló se movia em torno da proposta, porque não tem compromisso com a promessa. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que Ló, irmã Cristina, anda com Abrão, mas não anda com Deus. Ló anda com Abraão, pastor Francisco do Carmo, mas não anda com Deus. Andar com Abraão, andar baseado na fé de Abraão, andar conforme a palavra de Abraão, não é o suficiente. Tem que andar com Deus. Aleluia. Ló anda com Abraão, homem, mas não anda com Deus. Não adianta andar com o homem e não andar com Deus. Não adianta criar expectativas no homem, sendo que a bênção vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que tanta diferença de legado deixado? Claro, Abraão está sempre seguindo a direção de Deus. Ele sempre se move em torno da promessa. Ló está sempre procurando um rumo, atrás das melhores propostas. Aleluia. Que legado vai ser deixado. Aleluia. E eu sinto muito temor, eu sinto muito tremor, e com muita responsabilidade, eu quero convidar você, igreja, para nós unirmos a nossa fé, mantermos viva a esperança, o nosso posicionamento, para que nos dias que nos sucedem, que estão aí futuros, o dia que nossos olhos fecharem aqui, mas abrirem na eternidade, aqui seja deixado um legado. Aleluia. Outra coisa, para onde Abraão ia e onde ele chegava, ele levantava um altar. Aonde ele ia, onde ele chegava, Abraão levantava um altar. Altar fala de convicção de fé. Altar fala de celebração, fala de adoração, fala de oração. Altar fala de sacrifício. Altar fala de confiança. Altar fala de intimidade. Aleluia. E aonde ele ia, ele levantava um altar. Qual a diferença de Abraão para Ló? A diferença de Abraão para Ló é que Abraão vive a sua maior e mais impactante experiência no altar, que é quando ele se dispõe a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício vivo ao Senhor. Em holocausto. Aleluia. E qual a maior experiência de Ló?
Ló vive a sua maior e mais impactante experiência de decadência e de desonra numa caverna, porque suas filhas o embriagam, se deitam com ele, se relacionam com ele e se engravidam dele. Aleluia. Outra, Abraão estabelece a sua tenda dentro dos limites da vontade de Deus. E quando ele decide estabelecer a sua tenda nos limites da vontade de Deus, de tenda em tenda, Abraão chegou em Canaã. Canaã é a cidade de Deus. E Ló, de tenda em tenda, chega em Sodoma. Sodoma é a cidade do pecado, é a cidade da prostituição, é a cidade que cheira mal as narinas do Senhor, e é para lá que Ló vai estendendo a sua tenda. Aleluia. Eu aprendo que quem busca a direção de Deus vive em torno da promessa de Deus, levanta altares em louvor a Deus, nunca serão iguais a um Ló. E é esse comportamento que vai determinar o nosso legado final. Meu pai estava sempre em oração, minha mãe não negou a fé. Meu pai e minha mãe, a despeito das dificuldades que passaram, perseveraram até o fim. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, eu quero finalizar com algumas lições do capítulo 14. Por que Ló se afasta tanto da vontade de Deus desse jeito? Olha que coisa. Porque Ló, ele abre mão da autoridade espiritual de Abraão sobre a vida dele. A bênção de Deus para a vida de Ló estava na vida de Abraão, e Ló decide sair, abrir mão da autoridade espiritual de Abraão. Ele vai para Sodoma, e lá em Sodoma ele fica debaixo da autoridade de 5 reis. Depois você leia o capítulo 14 e você vai ver que esses 5 reis entram numa disputa de guerra contra 4 reis, e esses 5 reis perdem a guerra, são aprisionados, e junto com eles Ló e sua família. Porque é assim: quando a gente não se submete à autoridade espiritual constituída por Deus sobre a nossa vida, nós nos tornamos escravos, prisioneiros de Sodoma. Aleluia. Qual que é a diferença de Abraão? A Bíblia diz que Abraão está nos carvalhais de Mamre. Ele levanta um altar, ele está celebrando, sacrificando, ele está adorando, ele está tendo um momento íntimo de comunhão com Deus.
quando chega a notícia de que Ló foi preso, cativo, junto com sua família. Olha que lindo, irmão. Abraão estava adorando e recebe uma notícia dessa magnitude, que a sua família está aprisionada. Você sabe o que Abraão faz? Abraão não acha bom a queda de Ló, a derrota de Ló. Abraão recebe a notícia e dispõe no seu coração resgatar sua família. Olha que diferença. Abraão dispõe no seu coração o desejo de resgatar a sua família. A Bíblia vai nos dizer que ele reúne 318 homens guerreiros da sua confiança e vai buscar Ló e sua família. Aleluia. E ele vai e ele busca Ló. Agora, eu acho muito bonito, muito lindo, muito impactante, profundo, quando eu leio e eu vejo, irmão Marinho, que essa foi a única guerra que Abraão se dispôs para lutar. Mangeni, a única. Você não vai ver, olhando para a biografia bíblica, o registro bíblico de Abraão, em nenhum outro momento, Abraão participando de outra guerra, só nessa. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que a única batalha que vale a pena entrar, a única batalha que verdadeiramente é importante, são aquelas que estão relacionadas à salvação da nossa família. A única batalha que nós devemos considerar importante, que nós devemos lutar com toda a nossa força e convicção, aleluia, são as que estão relacionadas à salvação da nossa família. Se é acerca da nossa família, guerreie, lute. Eu quero abrir um parênteses e deixar um conselho pastoral: não gaste energia em batalhas desnecessárias. Não se desgaste emocionalmente em batalhas que não são para você estar envolvido. Aleluia. Glória a Deus. E o último ensinamento: Abraão vai, salva Ló, resgata Ló. E você sabe o que acontece? Ló volta para Sodoma. Ló volta para Sodoma. Pastor, qual palavra o senhor quer dizer para mim? Ló foi expulso de Sodoma. Ló foi morar perto, entrou numa batalha, ele foi capturado. Aí depois que Abraão livra ele, ele volta para Sodoma, volta. Então não adiantou de nada ele ter ido? Adiantou sim. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Foi por causa da ação de Abraão que nós temos o registro da história de Ló hoje. Um dia eu e você fomos um Ló.
E Deus levantou um Abraão para ir nos resgatar das garras do inimigo. E por isso nós estamos aqui. Os legados que foram deixados são extremamente diferentes, gritantes. Mas eu quero finalizar com esta palavra, principalmente quando se trata de família. Se você tem algum Ló na sua família, não desista dele. Não desista dele. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Qual legado nós estamos construindo? Que tipo de legado estamos deixando para os nossos? Vamos repensar acerca disso. A nossa vida vai além do que nós podemos imaginar. A nossa história é muito linda para se resumir somente a nós. Ei, tem gente te olhando, tem gente esperando em você, tem gente que está sendo sustentado pela sua oração, tem gente que só não desceu à sepultura, tem gente que só não se entregou verdadeiramente por causa da sua oração. Ei, Abraão, lute por causa do seu Ló. Amém? Vamos orar ao Senhor?